tentação não é o castigo de ser humano, mas a glória de ser um homem. O perigo invisível. Jeshimon era o nome hebraico usado para se referir à região desértica ao oeste do Mar Morto, para o qual o Espírito Santo conduziu Jesus com o objetivo específico de ser tentado. O nome significa devastação. É uma área bravia de areia e calcário esfarelado. As colunas são montes de poeira, as pedras são lisas e irregulares. A região é escarpada e o risco de aparecerem leões, ursos e outros animais perigosos que habitavam ali. Além do rigor de passar 40 dias e noites sem comida, não sugerem o Jesus retratado em muitas pinturas, um pobre coitado esquelético e de pele clara. Este Jesus provavelmente era forte, um homem que pôde resistir aos desafios implicados em sua tentação. Jesus entrou nesse deserto escarpado acompanhado somente pelo Espírito de Deus. A voz afirmativa de Deus ouvida em seu batismo ainda ressoa em seus ouvidos. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. O chamado para ser o Salvador queimava em seu jovem coração. Ele tinha dúvidas, problemas para serem resolvidos, sabia que era filho de Deus e sabia que era um homem. A consciência de suas limitações humanas e a grandiosidade de sua missão definiriam o rumo de seus pensamentos e de suas orações. O que os outros dizem? São João Crisóstomo. Veja como o Espírito conduziu-o para uma cidade ou arena pública, mas para um deserto. Nesse lugar desolado, o Espírito ofereceu ao diabo uma oportunidade de prová-lo, não somente com a fome, mas também com a solidão, pois é ali em especial que o diabo nos assalta quando nos vê em paz e sozinhos. Baudelaire, a maior astúcia do diabo foi fazer o homem acreditar que ele não existe. Ataque sorrateiro. Pinturas, filmes e outros retratos das tentações sofridas por Jesus no deserto descrevem o diabo se aproximando visivelmente de forma humanoide, animal ou réptil. Contudo, em nenhuma passagem nas 3 histórias do Novo Testamento se diz que o tentador apareceu de forma visível. Ele talvez tenha aparecido. Não há razão para ele não ter feito isso, mas é algo que pergunto para mim mesmo. Mateus 4, no versículo 3, diz que o tentador aproximou-se e falou com Jesus. O versículo não diz se ele apareceu de forma visível. Lucas, capítulo 4, versículo 3, diz que o diabo falou com ele, mas não diz que Jesus pôde vê-lo. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, o que indicaria que as tentações que ele sofreu no deserto da Judéia provavelmente surgiram para ele como surgem para nós. Não como lutas físicas com o inimigo facilmente reconhecido, mas como batalhas confusas travadas na mente. É muito mais difícil reconhecer o inimigo quando se camufla em nossa imaginação. Mais uma vez, não há razão para pressupor que Satanás não apareceu de forma visível para Jesus ou que não houve algum transporte sobrenatural até o pináculo do templo. Nada no texto requer que rejeitemos o ponto de vista literal. Contudo, tantas vezes deixamos de considerar que Jesus sofreu tentação no domínio de sua mente. O que os outros dizem? Tomás de Kempis. A princípio, a tentação é uma mera ideia que confronta a mente. Depois, a imaginação a colore com cores mais fortes. Só depois disso tomamos gosto por ela, e a vontade dá um passo em falso, e damos nosso consentimento. 3 propostas fascinantes para ignorar o plano de Deus. Por 40 dias, Jesus encarou o deserto árido, enfrentou animais selvagens, Marcos capítulo 1, versículo 13, e resistiu às sugestões enganosas feitas por um tentador, decidido a desviá-lo da obra para o qual Deus o enviara. Superficialmente, toda tentação parecia aceitável, e cada uma representava uma forma menos custosa de realizar a obra de Deus do que a maneira exigida no plano de Deus. Proposta número 1, alimente-se. Mateus capítulo 4, no verso 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães. Milagres eram coisas que aconteciam todos os dias para ele. Mais tarde, ele transformaria a água em vinho. Alimentaria 5.000 parasitas famintos com o almoço de uma criança. Para isso, faria novamente para outros 4.000. No deserto, em confronto direto com o inimigo, fazia quase 6 semanas que ele não comia. Diz Mateus, prático e discreto, ele teve fome. Como algumas pedras transformadas no café da manhã poderiam frustrar um grande plano eterno? Aparentemente, a sugestão fazia sentido e era inofensiva. Por que transformar pedras em pães era uma péssima ideia? Levar Jesus a desviar os dons de Deus no foco dos outros que sua condição de Salvador exigia era uma estratégia diabólica. Em nenhum momento, Jesus usou seus poderes milagrosos para se satisfazer. Mesmo em sua prisão, ele poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo, mas se negou. A obra de Deus não pode ser realizada por meio da autossatisfação. Os dons que Deus dá, dons espirituais ou bens materiais, não são apenas para o proveito pessoal de quem os recebe, para o orgulho de quem os tem ou para obter poder sobre os outros. Eles são dados para suprir as necessidades e a fome de outras pessoas, bem como as nossas. A sugestão de transformar pedras em pão foi uma péssima ideia, porque desafiou o bom senso de que as prioridades de Deus vêm antes das necessidades humanas que sentimos. Jesus optou por ser guiado pela palavra e pela sabedoria de Deus, não simplesmente por seus desejos e pelas suas necessidades. Mateus capítulo 4, versículo 4. Proposta número 2. Escolha o sensacionalismo como atalho para a aceitação. Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou o diabo teve permissão para transportar fisicamente Jesus até o pináculo do templo, ou, como sugeri, Jesus se imaginou naquele lugar elevado, olhando lá de cima para os adoradores reunidos lá embaixo. Em sua imaginação, Jesus se viu em pé naquele ponto alto. Tudo o que ele precisava fazer para atrair a atenção de Israel era pular da plataforma enquanto os adoradores estavam reunidos, cair em pé de uma altura de quase 140 metros e sair ileso. Os judeus, que estavam sempre à procura de sinais milagrosos, se convenceriam, graças a essa façanha fenomenal, e aceitá-lo de imediato como Messias. Pelo menos, era essa linha de raciocínio que o tentador seguia. Para que a tentação fosse ainda mais difícil de resistir, essas ideias foram surgindo com o refrão de um hino do Antigo Testamento que parecia dizer que isso condizia com as Escrituras. Salmos número 91, no verso 11 e 12. Por que um salto mirabolante do pináculo do templo era uma péssima ideia? A lei de Deus não é definida por espetáculos impressionantes. Ela cresce como fermento, dominando rapidamente uma fornada de massa de pão, ou um grão de mostarda, geminando e crescendo até se tornar um arbusto que oferece abrigo sem alarde. Muitos milagres são atribuídos a Jesus. Alguns foram espetaculares, mas ele curou pessoas e pediu que não falassem sobre a cura. Pessoas à procura de demonstrações de poder se frustraram. Ele provou várias vezes seu messiado, mas nunca encenando em espetáculo ostentoso de poder. Ele minimizou provas visíveis, esperando que as pessoas crescem com base em suas palavras sem prova visível. Jesus rejeitou a sugestão curiosa de dar um salto rápido para a celebridade, porque isso violaria o relacionamento delicado de confiança entre ele e Deus, seu Pai. Ao citar o texto bíblico Não põe à prova o Senhor, o seu Deus,
Mateus capítulo 4, versículo 7 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Jesus usou outra palavra grega para pôr à prova, diferente da usada em Mateus 4, versículo 1. A nova palavra significa tentar como uma tentativa de coagir. O versículo do Antigo Testamento que Jesus citou significa: não tente forçar Deus a fazer o que você quer que ele faça, ao inventar um teste para fazê-lo demonstrar sua capacidade. O diabo estava sugerindo que Jesus encurralasse Deus para fazê-lo agir como ele queria que Deus agisse. Proposta número 3. Siga a estrada indiferente que leva ao reino. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus viu-se no pico de um monte tão alto a ponto de todos os impérios da terra serem visíveis. Espalhados à sua frente estavam palácios esplêndidos, tronos reluzentes, cidades brilhantes, riquezas fabulosas, beleza e poder político. Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Mateus capítulo 4, versículo 9. Falando sério, que tipo de sugestão foi essa? O significado literal da palavra grega original para adorar é beijar. Para os antigos gregos significavam fazer reverência ao beijar a mão. A palavra basicamente não era usada para descrever a adoração de um deus, mas respeito por um príncipe ou um rei. Jesus estava sendo tentado a dar ao diabo respeito como um legítimo príncipe, talvez alguém igual a ele, como uma forma de encontrar um meio mais fácil e menos doloroso do que a morte na cruz para levar os reinos do mundo ao senhorio de Deus. Retire-se, Satanás, gritou Jesus, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O que os outros dizem? William Barclay. O que o tentador estava dizendo era: ceda, entenda-se comigo, não seja tão exigente, feche só um pouquinho os olhos para o mal e as coisas duvidosas, e aí as pessoas irão segui-los aos montes. Passando com mérito. Durante 6 semanas, o perverso príncipe deste mundo fez suas maldades. Agora, porém, estava claro que seus dentes amarelados de enxofre não tinha nada para mastigar senão o grão amargo e arenoso do fracasso. Ele não conseguiu impedir o jovem Messias de cumprir sua missão. Então o diabo deixou Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 11. Planejando retornar seu ataque em outro momento, quando sua almejada vítima estivesse novamente vulnerável. Lucas capítulo 4, versículo 13. Quando Satanás vai embora, aprendemos 3 coisas importantes sobre ele. 1. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 2. Ele tem acesso limitado às pessoas. 3. Podemos acreditar que ele é implacável, que atacará novamente. Quanto a Jesus, ser aprovado neste teste foi algo que pareceu revigorá-lo. Mateus e Marcos contam que anjos ministravam na vida dele depois da tentação. Esse duelo no deserto confirmou 4 verdades para Jesus. 1. Sua unidade com os seres humanos em se tratando de vulnerabilidade à tentação. 2. A genuidade da sua fé e sua visão messiânica. 3. A realidade de seu relacionamento com Deus como Filho. 4. A presença e o poder do Espírito Santo na sua vida. Resumo do capítulo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A tentação é uma realidade da vida para todo ser humano. Ela mostra a nossa prontidão para fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. O diabo é uma pessoa real a quem a Bíblia dá muitos nomes que descrevem seu mau caráter. Ele tentou Jesus quando o Filho de Deus estava mais vulnerável. Marcos capítulo 1, versículo 12 a 13. O diabo propôs que Jesus transformasse pedras em pão para saciar sua fome, pulasse do templo para mostrar como Deus iria protegê-lo e lhe desse respeito como sendo alguém igual a ele em troca de controle sobre todas as nações do mundo.
Lucas capítulo 4, do versículo 3 a 12. Usando as Escrituras, Jesus expôs a falácia de cada tentação, passou no teste e ordenou que o diabo fosse embora. Os anjos ministraram em sua vida. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7, 10 a 11. Questões para estudo. 1. Qual das seguintes táticas Jesus usou quando estava tratando de cada tentação? A. Pediu aos anjos que o ajudassem. B. Rangeu os dentes e bateu o pé, força de vontade. C. Tentou argumentar com o tentador. D. Citou as escrituras para expor um engano. E. Ignorou a tentação até ela passar. Ou F. Ordenou a Satanás que fosse embora. 1. Estas foram as táticas de Jesus. Ele citou as escrituras e ordenou a Satanás que fosse embora. 2. Quais foram as 3 coisas que o diabo tentou Jesus a fazer? Porque cada uma delas poderia ter atraído Jesus. Resposta. O diabo tentou Jesus no sentido de transformar pedras em pão, o que atrairia Jesus porque ele estava com fome. Tentou jogar-se do pináculo do templo, que seria atraente para Jesus como uma maneira rápida de provar que ele era o Filho de Deus. E adorar o diabo, que parecia ser uma maneira menos custosa de ganhar o mundo do que ir para a cruz. 3. Em que sentido teria sido um erro? A. Transformar pedra em pão. B. Pular no pináculo do templo. Ou C. Mostrar ao diabo um pouco de respeito. Resposta. Transformar pedras em pão desviaria as dádivas de Deus para um propósito egoísta. Jogar-se no pináculo no templo seria uma maneira de manipular Deus para se ajustar ao propósito de Jesus e não ao de Deus, e de violar o relacionamento de confiança entre eles. Dar respeito ao diabo comprometeria o plano de salvação de Deus e seria um empecilho no reino da justiça. 4. Qual é a sua maior tentação nesse exato momento? O que a experiência de Jesus lhe ensina sobre como lidar com ela? Muitos cristãos dizem que lutam contra desejos egoístas e a necessidade de buscar atalhos para o crescimento espiritual. A experiência de Jesus pode ensinar-nos a agir pelo bem dos outros, a supor dificuldades e a descansar, sabendo que Deus tem em mente o melhor para nós.